A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? E hoje nós vamos meditar no capítulo de número 2 do livro de Esther. E se você não leu ainda o capítulo, eu vou deixar aqui nos comentários o link em que você pode encontrar a gravação do áudio deste capítulo e dos outros capítulos também, porque eu vou liberando aos poucos a leitura, assim como esse momento de meditação. Então eu vou partir da ideia de que você não teve tempo para ler, então eu vou destacar algumas coisas aqui enquanto nós vamos olhando para o livro de Esther. Primeiro, no capítulo 1 do livro de Esther, não aparece Esther. O autor ele vai trazer para nós um pano de fundo. Ele vai mostrar para nós tudo o que estava acontecendo, alheio, né? Esther estava alheia a toda essa situação. Esther estava vivendo a sua vida, fazendo as suas coisas, vivendo a sua rotina, e a vida dela estava prestes a passar por uma mudança. Esther não sabia, mas o autor vai revelar para nós no capítulo 1 tudo o que estava acontecendo. E nesse sentido, eu fico muito grata a Deus por ter permitido que o autor fizesse essa opção, né, de nos contar a história que antecedeu a ascensão de Esther ao trono, porque como eu disse no capítulo anterior, no episódio anterior, como é lindo ver a mão invisível de Deus, a maneira como o Senhor conduz as situações e a despeito de nós estarmos conscientes ou não, o Senhor cuida, o Senhor sabe, o Senhor vê e nós podemos confiar naquele que tudo vê, porque Ele também nos vê. Nós somos parte disso. Agora, o capítulo 2 começa assim. Na Nova Versão Internacional vai dizer, algum tempo depois. E esse algum tempo depois, de acordo com alguns historiadores, é 479 a.C., e que é muito provável que ele estivesse voltando de uma batalha. E então, ele se lembrou de Vasti. O texto vai desenrolando através da escrita do autor, e então, mais uma vez, ele vai mostrar para a gente que o rei buscou conselho. E quando ele foi aconselhado pelos seus servos, por aqueles que traziam para ele as melhores alternativas para tomar decisões, que é o que a gente vê no versículo 2, esses homens vão dizer, vamos escolher as mais belas virgens para o rei. Todas aquelas que forem bonitas, que não tiverem se casado, vamos pelas províncias do império, e não sei se você se recorda, mas eram 127 províncias, e eles disseram, vamos trazer todas essas lindas moças para o harém que ficava em Suzã. Joséfo, que é um historiador extremamente respeitado, ele vai dizer que era em torno de 400 moças. Era um número considerável. Então, essas moças elas foram tiradas da sua casa, das suas famílias. A primeira qualidade que foi, vamos dizer assim, avaliada era a sua beleza, elas deveriam ser bonitas, e elas então seriam tiradas da sua família, e a moça que agradasse ao rei, essa então tomaria o lugar de Vasti, como diz o versículo 4. Vasti era a rainha que havia sido deposta lá no capítulo 1. Aí do versículo 5, queridos, até o versículo 7, é como se fosse um parênteses, é como se fosse um recorte da história. Porque o autor começa a contar pra gente a respeito de Mardoqueu ou Mordecai. O texto começa dizendo, no versículo 5, que ele era judeu. Ele morava na cidadela de Suzã e ele era judeu. Veja, ele era, e a gente vai descobrir pelo próprio texto, que ele era da tribo de Benjamim. Mas por que chamado de judeu? Lembremos que a tribo de Judá foi a última a ser levada para o cativeiro. Tornou-se, de maneira genérica, chamar aqueles que pertenciam a este povo de judeus. Então aqui ele já é chamado de judeu, embora tenha sido mencionado que ele era da tribo de Benjamim. E aí vai dizer o texto, a sua genealogia, ele era filho de Jair, de Simei, bisneto de Quis, e esse Quis era bisavô de Mordecai. Ele teria chegado na Babilônia ou com Daniel, em torno de 605 a.C., ou com o rei Joaquim, em 597 a.C.,
ou até com Zedequias, em 583 a.C. E talvez você pense assim, poxa Rita, mas isso é importante de alguma maneira? Como eu mencionei para você no capítulo 1, eu fico muito agradecida a Deus, porque a palavra de Deus explica a própria palavra de Deus. E a palavra do Senhor testifica a respeito da sua veracidade. Então nós vemos aqui no texto de Esther algumas referências que se ligam ao livro de Daniel e etc. E Primeira Reis, Segunda Reis, enfim. Então eu acho muito legal mencionar para vocês, principalmente para aqueles que gostam de fazer anotações e estudar. Talvez para alguns de vocês pareça um dado desnecessário, mas para outros eu tenho certeza que não é. Então, ele era bisneto de Quis. E aí, o texto continua dizendo que ele era primo de uma moça chamada Radassa, que ele havia criado ela porque ela não tinha pai e nem mãe, e que essa moça ela era bonita, ela era muito bonita, ela era atraente, e que ela havia recebido, né, esse nome Radassa, que significava murta, e tem um significado muito interessante, ligado à misericórdia de Deus e tudo mais, à aceitação do povo por parte de Deus. Mas Esther é o equivalente persa, né? Então Esther significa estrela. Essa moça, criada por Mardoqueu, sua prima, que era tão linda, ela havia sido criada como filha dele. Porque o texto vai acrescentar para nós a informação de que ela era órfã, ela não tinha pai e não tinha mãe. E, aliás, quando eu estava pensando, fazendo um parênteses aqui a respeito de Esther, o texto vai dizer que ela era bonita, né? No versículo 7, ela era atraente, ela era bonita. O texto vai dizer que ela era obediente. Nós vamos ver logo mais que quando ela chegou no harém, ela foi obediente, né? A Hegai, que era a pessoa responsável pelo lugar, e ela causava uma boa impressão. O versículo 15 vai dizer que ela causava uma boa impressão, né, para todas que a viam, e isso vai se comprovar que não é apenas por sua beleza, mas porque ela era muito boa em seguir as instruções, né? Ela seguiu as instruções do rapaz responsável pela seleção, né, o tal do Hegai, que cuidava do harém do rei, e ele inclusive vai aconselhá-la no sentido de o que levar para a presença do rei e tudo mais, assim como ela também era obediente, e a gente vê isso lá no versículo 10, ela também era obediente ao seu tio, né? Ela tinha aprendido sempre a fazer aquilo que o seu tio a orientava. Então, Esther é traduzida aqui nesse capítulo 2 como uma moça muito amável, né? Bonita, gentil, obediente, e que teve um passado difícil. Por mais que, claro, ela podia ser extremamente grata por ter sido criada pelo seu primo, por outro lado, apenas aqueles que cresceram sem a mãe e sem o pai, seja por uma catástrofe, seja por uma perda difícil, seja por uma separação, a despeito de qualquer motivo que seja. Se alguém aqui que está me ouvindo cresceu sem a mãe e o pai, pode dizer o quanto provavelmente passou por situações difíceis. E Esther viveu essa condição. Ela era uma pessoa que, acreditamos, né, fosse simples, ela não era uma mulher de posses, não era alguém que iria se casar com o rei da Pérsia por uma questão de aliança política ou bélica ou qualquer benefício que ele pudesse extrair desse relacionamento. Ela foi realmente escolhida porque era bonita. Mas tão logo ela chega lá, e a gente vai ver a partir do versículo 8, que essas mulheres chegaram, e no versículo 9, né, a moça agradou, né? Agradou quem? Agradou Hegai, que era o encarregado do harém. E aqui na nova versão internacional é dito agradou ele, mas as outras versões falam achou graça, né? E achou graça nos fala a respeito de que não tem a ver, né? Achou graça, achou favor, não tem a ver com aquilo que ela pudesse fazer por si só, mas sim aquele favor especial que a gente vê que vem da parte de Deus, né? Como Daniel encontrou, como José encontrou graça diante daqueles que estavam diante dele. E então nós vemos que, uma vez que este homem, que era investido de autoridade, este funcionário do imperador, né, do rei, se agrada, ele toma medidas para abençoá-la. Eu vou usar esta palavra. Ele privilegia ela, dando a ela não apenas o tratamento de beleza que elas deveriam, né, a ser submetidas, mas ela recebeu, além disso, 7 moças escolhidas do palácio do rei,
Provavelmente para servi-la, provavelmente para ensiná-la, provavelmente para ajudá-la, porque lembremos que ela não estava acostumada com o ambiente de palácio, de pompa, de riqueza, enfim. Essas moças estariam ali ao seu lado, elas eram moças escolhidas, versículo 9 do palácio. E então ele transferiu ela e essas jovens para o melhor lugar do harém. E aqui a gente começa a ver uma mudança no rumo desta história. E por que eu digo isso? Talvez você possa pensar assim, Rita era a chance da vida dela. Ela saiu do anonimato, ela saiu do trabalho de casa, ela saiu das funções de uma vida comum para ser elevada à possibilidade de se tornar a rainha. E Rita, ainda que ela não se tornasse a rainha, ela viveria no palácio como concubina do rei, ou seja, ela ia comer do bom e do melhor, ela ia ter conforto e ele só iria chamá-la se lembrasse do nome dela. Portanto, como ele tinha um monte de moça, bom, talvez ela nem tivesse que se preocupar tanto com o rei. Talvez você esteja pensando isso. Mas veja, o texto não diz para nós, por exemplo, se o sonho de Esther era ter uma família. Ela não tinha pai, ela não tinha mãe. Talvez ela só quisesse ter uma vida regular lá onde ela morava, encontrar um esposo, ter filhos e se preocupar com o almoço e com a janta e com os cuidados de algumas coisas que faziam parte do dia a dia de uma vida comum. O texto não relata para a gente qual era a vontade de Esther. O texto mostra Esther como uma moça que passou por situações difíceis na sua infância, cresceu criado por um primo que a instruiu e, de repente, chegam as pessoas enviadas da parte do rei em uma das províncias em que ela mora e aí, então, ela é levada e olham para ela e dizem, essa é bonita, vamos levar. E ela é levada, eu quero que você pense nessa história, ela é levada para um lugar em que ela sabe que ela precisa ser preparada para pertencer ao harém do rei. Esta era a certeza. Ela ser rainha era talvez uma possibilidade, mas a certeza, a vaga, era para um cargo só. Era uma rainha. Todas as demais, elas não seriam escolhidas. Então, ela chegou lá e a palavra de Deus não diz para nós se ela chegou mal-humorada, chorando, esbravejando. Só que quando eu leio, por exemplo, que ela atraía, ela causava essa boa impressão, no versículo 15, Esther causava boa impressão a todos que a viam. Eu fico impressionada porque com certeza não se refere apenas à beleza dela. Porque se ela fosse arrogante, se ela fosse prepotente, se ela fosse uma pessoa não amigável, certamente não poderia dizer que todos que a viam tinham essa boa impressão dela. Ou seja, é muito provável que Esther, além de ter o favor do Senhor sobre a vida dela, ela se esforçasse para viver de acordo com aquele que estava no coração dela, ou seja, Deus. Então, em qualquer situação que ela estivesse vivendo, favorável ou não favorável, de medo ou de insegurança, qualquer situação que estivesse diante dela não tirava dela a condição de ser quem ela era, ou seja, uma pessoa que amava ao Senhor Deus, que havia sido instruído pelo judeu Mordecai. Então, quando chama de judeu, está falando, poxa, ele acreditava no Deus único. Então, ela estava ali passando por uma situação que nós não sabemos se ela estava extremamente feliz, nossa, oba, vou participar, talvez eu seja rainha, ou se ela estava pensando, meu Deus, estou enterrando agora talvez o meu sonho de ser mãe e ter o meu esposo e ter uma família como eu não tive até agora. Bom, nós não sabemos, mas o que nós sabemos é que, e eu já estou partindo para o final dessa história, ela é levada, ela alcança favor, ela fica no melhor lugar e quando chega o momento dela se encontrar com o rei, a Bíblia vai dizer para nós que o rei gostou muito dela. Se você olha aí no versículo 16, vai dizer que ela foi levada ao rei Xerxes no 10º mês do 7º ano. Gente, 7º ano está falando 4 anos depois lá do 3º ano, quando Vasti foi deposta. Volta lá no capítulo 1. 4 anos depois dele estar
sozinho. Foi o momento em que... Sozinho não, né, gente? O rei nunca estava sozinho. Obviamente que ele tinha outras concubinas. Mas eu quero dizer, sem uma rainha, né? Quando ela se achega, eles já haviam passado 4 anos. E a Bíblia diz que ele gostou de Esther mais do que qualquer outra mulher, versículo 17. Esse homem conhecia mulheres? Muitas, mas ele estando com Esther foi algo diferente. Algo que poderíamos dizer que pertencia somente a Esther? Eu não creio assim, até porque a história vai nos mostrar que Esther estava no lugar certo quando ela deveria estar. E diz, então, que ele a favoreceu. Ela foi aprovada, recebeu da parte dele uma coroa real e que ela tomou o lugar de Vasti. E aí, no versículo 18, o rei vai fazer aquilo que ele mais gosta de fazer, né? Capítulo 1, ele deu um banquete de 180 dias, depois ele deu um de mais 7, e agora, depois de voltar dessa batalha, escolheu uma nova rainha, vamos fazer um banquete. Versículo 18 vai dizer que ele fez um banquete, o banquete de Esther, e ele chamou ali os seus nobres e os seus oficiais, além do que ele foi muito gente boa e proclamou um feriado em todas as províncias, além de distribuir presentes. E se o capítulo já poderia acabar aqui, na verdade, nós temos mais, do versículo 19 até o versículo 23, algo que vale destacar. A palavra vai dizer que Mordecai, ou Mardoqueu, ele estava sentado junto à porta do palácio real. E o fato dele estar sentado à porta nos mostra, e essa ideia não é minha, é dos historiadores, há um consenso, né? A porta era o lugar de decisões, a porta era o lugar dos anciãos, a porta era o lugar do conselho. E ele estava à porta do rei. E aconteceu uma situação que Mordecai presenciou. Mordecai tinha um coração fiel ao rei. Observe, ele não era persa. Os seus antepassados haviam sido levados como escravos. Mas Mordecai, ou Mardoqueu, quando fica sabendo de uma conspiração por parte de 2 funcionários, 2 dos oficiais, um tal de Bigtan e um tal de Teres, ele comunica a Esther, que comunica ao rei. E então, quando é apurada todas as coisas, eles descobrem que realmente havia uma conspiração para matar o rei. E então, esses homens são mortos, etc. Nada é feito para presentear Mordecai ou Mardoqueu. Nada é feito. Mas o capítulo finaliza dizendo para nós: ele fez algo em favor do rei. E essa informação é importante porque a gente vai ver que mais para frente, quando ele começa a aborrecer um certo oficial do rei, a gente pode pensar, poxa vida, então Mordecai ele tinha um coração duro, ele não se submetia. Essa não é a verdade. Ele protegeu o rei. Ele poderia muito bem, com o coração ressentido, pensar, espera um momento, esse cara foi aquele cara que trouxe os meus antepassados cativos assim assado. Os oficiais querem matá-lo? Pode matar, não tem problema não. Mas ele não fez isso, ao contrário, fez a informação chegar até Esther e Esther levou isso para o rei e, obviamente, ele recebeu o livramento. Então, em que esse capítulo fala conosco? Quando eu penso em Esther, eu penso que, a despeito de todas e quaisquer situações que ela passou na vida dela, lá atrás, eu não estou nem falando dessa questão de ser levada para o palácio, mas até mesmo, é lógico, considerando o fato que ela foi tirada da sua casa para participar de uma seleção. Eu penso que ela deixa para nós um exemplo. Nós temos que, de maneira muito intencional, sempre dar bom testemunho onde quer que nós estejamos e diante de quem quer que nós estejamos. Nós não podemos tratar bem uma pessoa porque ela tem dinheiro e posses e tratar mal a pessoa que de repente presta um serviço que não é um serviço de tanta visibilidade. Nós temos que ser justos porque o nosso Deus é justo. E cada atitude abençoada que eu e você nós temos revela o nosso Pai, mostra de quem nós somos filhos. Portanto, eu diria, se Esther foi conduzida, né, num caminho tão bem pavimentado, é porque ela era obediente ao seu tio, porque ela ouviu o conselho da pessoa que estava ali à frente da coisa toda e ela tratou as pessoas bem. Ela não era apenas um rostinho bonito, mas ela era uma pessoa que buscava agradar as pessoas com a sua presença. E a última coisa, eu acho que você já deve ter pensado, pô, a Rita pulou esse versículo, hein? O versículo 12 fala que essas mulheres, e Esther passou por isso também, né? Esther e as demais candidatas, elas deviam completar 12 meses de tratamento de beleza, meus queridos, prescritos para as mulheres. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. E aqui está a segunda coisa que eu deixaria como lição para nós. Todos nós, ok?
Gente, a gente precisa se cuidar. Eu não sei se você veio e eu vim de uma criação assim. Eu não fui muito ensinada a me cuidar. Passa creme, cuida disso, nananã. Eu não cresci dessa maneira. E eu me lembro que quando eu me casei com o Daniel, minha sogra várias vezes me deu ótimas dicas, porque minha sogra sempre se cuidou muito no sentido de passar cremes, de se hidratar, de beber água. E eu me lembro que esses conselhos dela sempre me fizeram pensar, poxa, preciso mudar nisso. E sim, fui mudando aos poucos. Hoje em dia, além de eu me cuidar com isso, as minhas filhas também. Mas eu acho que então, se fosse para nós aplicarmos mais uma coisa para nós, não apenas cuide do seu bom testemunho, mas cuide de você. Beba água, pratique o exercício, hidrate-se. Ok, as moças aqui elas vão ficar 1 ano no spa e você pode pensar, Rita, esse povo tinha tempo e dinheiro para isso, tinha patrocínio do rei. Eu não tenho. Tudo bem, então apenas comece com pequenos passos, né? Realmente comece consertando essa questão de beber água todos os dias, cuide da sua postura, pratique um esporte, leia um livro, sabe? Faça coisas que não cuidem apenas da sua aparência, mas também do seu interior, obviamente. Aqui nesse canal você já está se enchendo da palavra de Deus, ou seja, você tem conteúdo bom para conversar com as pessoas. Inclusive, você encaminha esse podcast para a pessoa e fala, nossa, vamos falar sobre estéreo, eu tenho coisa para falar sobre isso. E vocês podem bater um papo para falar sobre esse podcast. Para falar bem, obviamente, né, queridos? Bom, Deus te abençoe e eu espero você para meditarmos no episódio de número 3, né, no capítulo 3 do livro de Esther, amanhã, se Deus quiser. Até lá! Se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!